A neblina ainda pairava baixa sobre os campos de Interkaifeck, Baviera, naquela manhã de abril de 1922, quando o carteiro encontrou a porta da quinta escancarada. Um silêncio anormal, pesado, quebrado apenas pelo grasnar distante de corvos. Dentro, uma cena de pesadelo meticulosamente arrumada. 6 corpos, da avó pequena Casilia, de 2 anos, espancados até a morte com uma enxada. O assassino permanecerá na casa por dias, alimentando-se, cuidando dos animais, dormindo no sótão, ouvindo os últimos suspiros da família enquanto planejava o massacre final. O caso nunca foi solucionado, mas sua brutalidade insondável e o detalhe macabro do assassino escondido ecoam como um sussurro gelado através das décadas. Ele encapsula o poder visceral dos crimes reais, a violência inexplicável, a violação do sagrado espaço doméstico, o mal que caminha entre nós, invisível e insondável. Por que histórias como esta, tão repletas de dor e perversão, nos hipnotizam? Porque mergulhamos de cabeça nos detalhes sórdidos, nas autópsias psicológicas de assassinos, nas narrativas do sofrimento alheio? É uma atração mórbida, sim, mas também algo mais profundo, uma pulsão primária. Os crimes reais oferecem um vislumbre cru da fratura da normalidade, um choque que sacode a apatia cotidiana. Eles nos confrontam com as emoções mais primitivas, o medo paralisante da vítima, a fúria cega do agressor, a desesperança dos sobreviventes. Sentimos o frio na nuca ao imaginar alguém espreitando nas sombras, o estômago embrulhado com a descrição de uma cena do crime, uma raiva impotente diante da injustiça. São experiências viscerais, não mediadas pela fantasia, que tocam cordas ancestrais de sobrevivência e medo. Consumimos essas narrativas como uma forma de ensaio mental, tentando compreender o incompreensível, buscando padrões no caos para, talvez, ilusoriamente, acreditar que podemos evitar o mesmo destino. A realidade da dor, o suor, o sangue, a lágrima incontida. Essa é a matéria-prima bruta que nos prende, uma força magnética e perturbadora. E essa mesma força bruta, essa sombra da realidade, é o combustível que alimenta as fornalhas da ficção de terror. Escritores e cineastas há muito perceberam que os crimes reais oferecem um terreno fértil, já arado pelo horror, para semear narrativas arrepiantes. Eles adaptam, estilizam, amplificam. Pegam o núcleo de um caso verídico, a violência doméstica insana, o serial killer metódico, o culto fanático, e o transplantam para cenários fictícios, vestindo com roupagens sobrenaturais ou distopias psicológicas. O medo genuíno gerado pelo evento real é a semente. A ficção é a estufa onde ele cresce em formas monstruosas e hiperbólicas. Traçam paralelos precisos. A casa assombrada pela tragédia reflete a atmosfera opressiva de um local de crime real. O assassino fictício, muitas vezes, herda a frieza calculista ou a fúria incontrolável de seus homólogos da vida real. O terror não inventa o mal. Ele o espelha, distorce e projeta em telas gigantes, usando a verossimilhança sussurrada pelo real para rasgar nossa sensação de segurança com garras mais afiadas. Olhe para Norman Bates, de Psycho. Sua gênese está inextricavelmente ligada a Ed Gein, o açougueiro de Plainfield, cujas escavações em túmulos, confecção de artefatos com pele humana e relação doentia com a mãe morta forneceram argila crua para a criação de Hitchcock. O filme não conta a história de Gein, mas captura sua essência perturbadora. A fusão do banal e do grotesco, a loucura mascarada de normalidade, o horror doméstico elevado ao extremo. O silêncio dos inocentes bebe diretamente da fonte de assassinos como Ted Bundy e Gary Oldman, amalgamando seu charme manipulador, sua inteligência pervertida e sua violência metódica na figura icônica de Hannibal Lecter. Até O Exorcista, mergulhado no sobrenatural, encontrou inspiração nas perturbadoras histórias reais de possessão e histeria coletiva investigadas por William Peter Blatty. Essas narrativas funcionam porque sussurram uma verdade terrível. O monstro não está apenas sob a cama ou em outra dimensão. Ele pode ser o vizinho, o colega, a figura aparentemente inofensiva. A ficção de terror, ao se alimentar de crimes reais, não cria monstros do nada. Ela os revela, já vivendo entre nós,
apenas ampliando suas sombras nas paredes da nossa imaginação. Este fascínio compartilhado pelo abismo, tanto nos crimes reais quanto no terror que eles inspiram, aponta para um núcleo obscuro que insistimos em sondar, o lado sombrio da humanidade. Ambos os gêneros exploram sem pudor os temas da depravação extrema, da violência gratuita e das ansiedades sociais mais profundas. Histórias de serial killers reais ou fictícios falam do medo do predador desconhecido, da vulnerabilidade do indivíduo numa sociedade que falha em protegê-lo. Cultos assassinos, baseados em casos como o de Charles Manson ou Jim Jones, refletem o terror da perda da individualidade, da manipulação da mente e da violência coletiva irracional. Crimes passionais ou de violência doméstica, tão frequentes na realidade e retratados com crueza no terror, como em A Bruxa de Blair ou O Albergue, espelham ansiedade sobre relacionamentos, traição e o perigo que pode vir de dentro do próprio lar. O terror, ao adaptar crimes reais, funciona como um prisma que refrata nossos medos mais primitivos. Medo da morte violenta, medo da perda de controle, medo do outro que pode nos destruir, medo até das trevas que potencialmente habitam dentro de nós mesmos. Ele nos confronta com a pergunta que não ousa ser formulada: até onde pode ir a crueldade humana? E, mais assustador ainda, será que essa semente reside em todos nós? O poder do terror está justamente nessa exploração sem barreiras do potencial para o mal, forçando-nos a encarar o abismo e, talvez, compreendê-lo um pouco melhor para combatê-lo. Essa exploração, porém, não é isenta. Narrativas ficcionais baseadas em tragédias reais podem, paradoxalmente, oferecer uma via para uma compreensão mais profunda da complexidade humana. Ao distanciar-se ligeiramente da brutalidade factual imediata, a ficção pode analisar motivações, contextualizar fatores sociais, explorar o trauma duradouro nas vítimas secundárias e na sociedade, e questionar os mecanismos da justiça, muitas vezes falíveis. Um filme como Monster, sobre Aileen Wuornos, tenta humanizar, sem desculpar, uma figura demonizada, explorando o ciclo de abuso e desespero que a moldou. Zodíaco, de David Fincher, mergulha na obsessão paralisante que um crime não resolvido pode gerar, tanto nos investigadores quanto no público. Através da lente da ficção, podemos refletir sobre questões éticas espinhosas, a natureza da culpa e da redenção, e as cicatrizes psicológicas que crimes violentos deixam por gerações. No entanto, essa abordagem carrega um peso ético considerável. Onde termina a liberdade artística e começa a exploração insensível? O uso de tragédias reais recentes, ou que envolvam vítimas identificáveis e famílias ainda enlutadas, pode reabrir feridas profundas, transformando dor íntima em espetáculo público. Há o risco de banalizar o sofrimento, de romantizar o agressor, ou de distorcer os fatos para criar um entretenimento mais palatável. É uma linha tênue, o benefício potencial de gerar discussão, empatia, mesmo que difícil, ou crítica social versus o dano real de causar sofrimento adicional e profanar memórias. Uma perspectiva equilibrada exige sensibilidade, pesquisa rigorosa, quando possível e ético, e o reconhecimento constante de que por trás da narrativa cativante há vidas destruídas e luto que nunca se apaga verdadeiramente. O impacto desse terror enraizado no real vai além da mera sensação de susto passageiro. Ele se infiltra na psique, semeando dúvidas e incentivando um pensamento crítico mais aguçado. Após assistir a um filme como A Caça, que explora o pânico de falsas acusações de abuso, embora não baseado diretamente num crime único, ou Seven, com seus assassinatos baseados nos 7 pecados capitais, ecoando a moralidade distorcida de muitos assassinos reais, o espectador pode se encontrar questionando as narrativas que consome, os preconceitos que carrega, e a própria confiabilidade da sua percepção. Onde termina a realidade e começa a ficção? Como essas histórias, mesmo as mais fantásticas, moldam nossa visão da criminalidade, da segurança e da natureza humana. Elas podem ampliar paranoias, fazendo-nos ver ameaças onde não existem, ou podem, inversamente, nos tornar mais vigilantes e conscientes de padrões comportamentais perigosos. O medo gerado pode ser paralisante ou catalisador. O crucial é a capacidade de separação consciente.
Reconhecer que a ficção é uma representação, uma interpretação, muitas vezes exacerbada, de eventos reais ou de medos coletivos. Não se trata de acreditar que um demônio como Pazuzu está à espreita, mas de entender que o verdadeiro horror muitas vezes reside na capacidade humana para a crueldade que essas histórias, fictícias ou não, tentam exorcizar ou compreender. O poder transformador está em usar esse conteúdo perturbador não como fim em si mesmo, mas como ponto de partida para diálogos difíceis, sobre justiça, sobre trauma, sobre os limites da representação, sobre os mecanismos sociais que permitem o florescimento do mal. É uma luz fraca tremulando nas trevas, iluminando brevemente as fendas mais sombrias da condição humana, não para nos aterrorizar sem propósito, mas para que, talvez, possamos enxergar um pouco mais claro o caminho para fora delas. A sombra do assassino de Intercaifeck, e de tantos outros, ainda paira. O terror que ela inspira, na tela ou na página, é um espelho quebrado refletindo pedaços de uma realidade dolorosa. Cabe a nós decidir se olhamos apenas para o susto no fragmento, ou se usamos o reflexo para examinar a rachadura maior no vidro, e, quem sabe, começar a repará-la. A linha entre o horror lá fora e o que carregamos dentro permanece tênue, vigilada apenas por nossa humanidade frágil, como um cão pastor diante do abismo.